Após mais uma semana finda, semana com tantas experiências maravilhosas, com tantas experiências benditas, nos reunimos aqui para adorar ao Senhor. Convido a todos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 26 no Cantor Cristão. Hino de número 26, Rei Excelso. Cantai que o Salvador chegou, acolha a terra o Rei. Leais nações, a Ele só, contentes vos rendei, contentes vos rendei. Vamos cantar o hino de número 26 no Cantor Cristão, neste lindo e maravilhoso domingo que o Senhor nos concede pela sua infinita graça e bondade. Cantemos. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar. Senhor, te louvamos por este novo dia, primeiro dia da nova semana. Estamos aqui louvando ao Senhor com hinos de Natal. Estamos aqui com muita gratidão em nossos corações, porque todos os dias da semana passada foram coroados com experiências maravilhosas, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo testemunho dos irmãos, pela fidelidade dos irmãos, pela seriedade dos irmãos. Nestes tempos tão trabalhosos em que vivemos, como a Tua palavra já predisse que iriam chegar, e estão aí, Senhor, os tempos trabalhosos, de pessoas amantes de si mesmas, de pessoas negligentes, adormecidas, desabastecidas do divino azeite espiritual. É tão bom vermos a Tua igreja fiel, é tão bom vermos os Teus filhos com amor no coração, amor para com o Senhor, amor para com a Tua obra, amor para com a humanidade perdida, amando aqueles que ainda estão longe do Senhor e também precisam ser alcançados para o reino eternal. Obrigado pela Tua igreja, por todas as experiências passadas durante a semana, e pedimos que nos abençoes neste culto, Senhor. Aqui estamos reverentes para prestarmos este culto de adoração ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, e que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, fale a cada um de nós que estamos aqui no templo, bem como também com os nossos irmãos que por motivos justos não podem estar conosco. Abençoe a cada um. Te agradecemos também por revermos irmãos que não víamos há algum tempo e estão novamente conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é amoroso e o Senhor congrega os Teus filhos e quer que todos vivamos em união. Agradecemos, portanto, e Te louvamos, ó Pai. Oramos também pelos irmãos que
estão longe de nós geograficamente, irmãos de Santa Catarina, tão amados, tão queridos, também os do interior do Paraná, de São Paulo, desde o litoral até o interior, também irmã Marilene lá na Bolívia. Oramos pelos irmãos em Minas Gerais, pelos irmãos no Mato Grosso, pelos irmãos no Nordeste, pelo irmão Arvido lá na Casa de Repouso em Curitiba, já com boa idade, mas sempre também participando, assistindo aos cultos. Irmã Helena, com boa idade, mas toda semana assiste aos cultos da tua igreja aqui. Agradecemos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor com todos os nossos irmãos amados, queridos e fiéis. Irmãos enfermos, oramos por eles, ó Deus, pela irmã Zélia, amada irmã, já há mais de 50 anos aqui da tua igreja, mas que tem atravessado momentos difíceis de enfermidade. Nosso amado irmão Dr. Pedro também, obrigado porque irmão Eliseu pôde encontrá-lo durante a semana e continua dando graças ao Senhor, em tudo dai graças, foi a palavra dele ao irmão Eliseu. Irmã Lúcia também, atravessando por momentos de enfermidade, tratamento e em tudo dando graças ao Senhor. Outros irmãos que necessitam de saúde, da tua graça, da tua divina direção, pedimos a tua bênção sobre todos, Senhor. E que o Senhor continue a sustentar também os campos missionários apoiados pela tua igreja. Obrigado porque no início do ano que vem teremos aqui a presença do pastor Alex, da irmã Elizabeth e as suas filhas, servos do Senhor, apoiados pela igreja mensalmente com as ofertas e diariamente com as orações, e que te servem lá no longínquo, distante Amazonas. Obrigado pela fidelidade dos teus servos ali, pela fidelidade dos irmãos missionários lá no Peru. Muito obrigado pelo pastor Miguel, pela irmã Juliane, pelo Danilo. Abençoe-os, ó Deus. Pastor Samuel, irmã Pânfila, irmã Velta, já com tantos anos, mas servindo ao Senhor com amor. Irmã Marilene também. Oramos que o Senhor envie mais missionários para a tua obra, Senhor. Estamos pedindo isso em obediência ao Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que disse: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. E para isso não precisamos atravessar fronteiras, podemos ser missionários aqui, como os teus filhos estão sendo. Como é bonito ouvirmos o testemunho dos teus amados filhos, Senhor, que cada um na sua área está trabalhando, testemunhando, servindo, falando, evangelizando. Graças te damos, Senhor. Pedimos então que o Senhor aceite esse culto, que prestamos com humildade e com sinceridade, e o fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 27. Leremos o versículo 50 e o versículo 51. Mateus capítulo 27, o versículo 50 e o versículo 51. O véu rasgado é a mensagem para nós nesta manhã. E diz assim a sagrada palavra do nosso Deus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O véu rasgado. Esse véu havia sido mandado por Deus para Moisés fazer, de um material muito especial. E nele estavam representados anjos. Segundo alguns estudiosos, era um véu de 18 metros de altura. Esse pé direito aqui tem 6 metros de altura, ou seja, 3 vezes a altura desse pé. Dizem os estudiosos que era mais ou menos de 15 centímetros de espessura. E era para ser colocado no templo para separar o santuário, do santo dos santos. Já no tabernáculo no deserto e depois no templo em Jerusalém. O lugar santo, onde os sacerdotes podiam entrar para o sacrifício contínuo, tanto de manhã quanto à tarde. E o santo dos santos, onde só uma vez no ano o sumo sacerdote podia entrar, para expiação dos próprios pecados e os pecados da humanidade, do povo de Israel. Esse véu representava que havia separação entre os homens pecadores e Deus, o Santo Senhor. E quando o Senhor Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. E o que isso significa para nós? Em primeiro lugar, com a morte do Senhor Jesus Cristo, Ele abriu caminho de volta para Deus. Esta comunhão que havia quando Deus criou o ser humano sem pecado, quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, era uma comunhão íntima com o Senhor. Todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha e havia aquela comunhão constante. O homem podia ouvir a voz audível de Deus. Irmãos, que prazeroso seria nós ouvirmos hoje audivelmente a voz de Deus. Deus mesmo falando aos nossos corações. Claro que nós ouvimos a voz de Deus ao lermos a sua palavra, mas ouvirmos o timbre da sua voz. Esse privilégio Adão e Eva tinham. E é uma voz mansa e delicada. Não é um trovão, não é algo irritante, é delicado. Ainda durante a semana ali, Elias no Monte Horebe, dentro da caverna, e Deus falou: põe-te à frente da caverna que eu vou falar contigo. E primeiro passou um vento que ia derrubando tudo, aquele estrondo, e diz a Bíblia, porém Deus não estava no vento. Depois do vento um fogo que ia consumindo todo aquele barulho, e diz a Bíblia, porém Deus não estava no fogo. E depois um terremoto. Imaginem, queridos irmãos, quem já presenciou, vivenciou o terremoto, é algo estarrecedor. O terremoto, e diz a Bíblia, porém Deus não estava no terremoto, nem no vento, nem no fogo, nem no terremoto. E depois, uma voz mansa e delicada, Deus falando com eles. O Senhor Jesus Cristo, quando morreu, Ele nos abriu o acesso de volta. Ele nos concedeu o privilégio de termos comunhão com o Senhor. Essa comunhão que havia sido rompida por causa do pecado. O pecado fez separação entre nós e Deus. Por isso cada um de nós precisa pensar muito bem como está levando a sua vida. Vida pecaminosa não é aceita por Deus.
Hoje estão tentando massagear o pecado, né? Não é tão grave assim. Tem igreja pregando até sobre tantas coisas, positivismo. Tem pregações motivacionais, mas não prega mais contra o pecado. Ainda ontem conversávamos com a irmã Teia e o irmão Harry sobre isso. Igrejas hoje que não pregam mais contra o pecado. E certa vez nosso irmão Ezequiel, saudoso irmão Ezequiel, ouviu na BBN, que eu ouvi também, de um pastor que chegou numa igreja, havia sido convidado para pregar, e ao se dirigir para o templo, o pastor local falou assim para o pastor visitante: pregue sobre amor, pregue sobre amor. Gostoso, né? Ouvir sobre amor. Pregue sobre louvor, pregue sobre coisas agradáveis, mas não pregue contra o pecado, que isso deixa as pessoas desconfortáveis. Quando o pastor visitante assumiu o púlpito, olhou para a congregação e falou: esta igreja está indo para o inferno e o pastor está conduzindo a igreja. Uma igreja que não prega contra o pecado, queridos, é uma igreja que está condenada. O pecado faz separação entre nós e Deus. Por isso havia aquele véu de separação. Ninguém podia entrar na santíssima presença de Deus. Ninguém pode entrar na santíssima presença de Deus numa vida de pecados. Por isso olhe para a sua vida como está. Em todas as áreas da sua vida, você está vivendo uma vida de obediência, de santificação, ou ainda esse véu está fazendo separação entre você e Deus? Amados, queridos irmãos, temos que ter uma vida de santificação. Domingo passado ouvimos em Hebreus, fala: sem a santificação ninguém verá o Senhor. E uma vida de pecados nos separa da comunhão com o Senhor. Por isso vamos continuar pregando contra o pecado, para abandonarmos o pecado de pensamentos, o pecado de sentimentos, o pecado de desejos, seja lá que natureza for. É pecado que nos separa do Senhor. Mas quando o Senhor Jesus morreu, Ele abriu o caminho de volta ao Pai. O véu se rasgou. Em Isaías 69 diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por isso o Senhor Jesus precisou morrer. Ele morreu para pagar pelos nossos pecados, para nos dar essa liberdade, nos achegarmos novamente a Deus. O véu que nos impedia de nos aproximarmos de Deus foi rasgado através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje qualquer pessoa que quiser, de qualquer continente, de qualquer classe social, com escolaridade ou não, qualquer cor de pele, quem quiser pode se achegar a Deus, porque tem livre acesso ao véu. Em segundo lugar, o véu foi rasgado de alto a baixo por obra divina. Queridos, como é importante nós entendermos isso. Eu vou ler de novo o versículo que diz, versículo 51, que diz: e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Isto quer dizer claramente que é uma obra divina. Não foi pelo esforço humano, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Quando o Senhor Jesus bradou: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o véu foi rasgado, porque Ele consumou, Ele pagou os pecados da humanidade. Você consegue lembrar de algum pecado que você cometeu? Eu me lembro de muitos, me envergonho de todos, tenho nojo de todos. Lembra-se de algum pecado que você praticou? Naquele momento Ele pagou todos os nossos pecados. Irmãos, o templo está cheio. Quantas pessoas aqui? Irmãos, quantos pecados só de nós aqui? E dos bilhões de pessoas que estão no mundo? E dos que estão pecando agora, nesse momento? O Senhor Jesus pagou por todos. Ele pagou, e o véu se rasgou de alto a baixo por obra divina. A salvação é obra divina, não é mérito de homem algum, de pessoa alguma.
Esforço humano nenhum vai nos levar para diante de Deus. Eu trabalhei com uma pessoa há muitos anos atrás que dizia assim: eu não tenho pecados, eu não tenho pecado, eu não preciso de salvação, eu não tenho pecado. Era um homem honesto, era um homem rico, era um homem que não devia nada para ninguém, era um bom pai, era um bom filho, era um bom cidadão. Ele se achava perfeito, não tinha pecado. A salvação não é por mérito humano. Você pode ser o melhor cidadão deste mundo, continua sem acesso ao Pai, porque não é obra humana. O véu foi rasgado de cima para baixo. Os homens não conseguem acessar a Deus pelos méritos humanos. Hoje à noite vamos ouvir da Torre de Babel. Os homens disseram assim: vamos fazer uma torre que nos leve ao céu. O esforço humano de tentar chegar ao céu, essa comunhão que havia com Deus foi rompida por nossa culpa, pelos nossos pecados. Mas não tem humano, nem sociedade, nem cidade, nem civilização, por mais que se esforce, não conseguirá chegar a Deus. Todos nós precisamos desse acesso através do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 2, 8 e 9, nem precisam abrir para lá. Esses dois versículos estavam na sala de jantar da nossa simples casa, quando éramos crianças. Estava lá, Efésios 2, 8 e 9, Romanos 8, 31, e eu sugiro que vocês todos façam isso, coloquem quadros com versículos bíblicos na vossa casa, e as crianças de tanto ler vão aprender. Todos os dias, na minha infância, eu lia Efésios 2, 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Foi o Senhor Jesus que morreu e pagou pelos nossos pecados, e quando Ele morreu, o véu que separava a humanidade da santa presença de Deus foi rasgado, e através dele todos podem se chegar a Deus. Vamos ler alguns versículos em Hebreus. Primeiramente Hebreus capítulo 6, 19 e 20 primeiramente, depois leremos outros também. Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20, diz a palavra do Senhor. Hebreus 6, 19 e 20. Ao qual temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, o véu que se rasgou com a sua morte, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Na velha aliança, o sumo sacerdote, não o sacerdote, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e todos os anos tinha que repetir a mesma coisa. Ele primeiro precisava se purificar, porque se ele entrasse com algum pecado, ele morria, assim como Hofni e Finéias, filhos de Arão, morreram perante o Senhor. O sumo sacerdote se purificava e entrava então no santo dos santos. O Senhor Jesus, de uma vez por todas, Ele entrou, Ele penetrou no interior do véu, e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Certamente todos acordaram cedo e já oraram ao Pai. Certamente todos os prudentes já fizeram o culto doméstico em casa, adentraram a presença santíssima de Deus através de Jesus Cristo. Somente Ele pode nos dar esse acesso ao Pai. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12 também diz a palavra do Senhor. Hebreus 9, 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Irmãos,
no tabernáculo no deserto e no templo em Jerusalém, o sacerdote imolava um cordeirinho inocente, pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Pegava o sangue e entrava no santo dos santos. Só isso já seria motivo para nós pensarmos. Um inocente morreu em nosso lugar, um animal inocente. Mas, irmãos, não foi uma pessoa, não foi um animal, foi o Senhor Jesus Cristo. Quando lhe vier o desejo pecaminoso de pensar, de sentir, de desejar, de falar, pense mais sobre isso. Pense mais. Não foi um animal imolado, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Vários irmãos aqui já tiveram o privilégio de ir até Jerusalém e estar diante do Monte Calvário. Não é um monte grande, é bem pequeno. É uma aparência de uma caveira, justamente, parece caveira de um homem. Um monte pequeno, mas é o monte mais importante do mundo. Porque ali naquele monte, no alto daquele monte, morreu o nosso Senhor. Eu era criança naquele templo antigo e vinha nosso amigo lá dos Estados Unidos, pastor Carlos Gruber, que tinha vindo da Letônia para o Brasil com os meus avós. E Deus permitiu dele ir várias vezes, 6, 7 vezes até Israel. E ele contava a respeito das experiências que ele tinha e como a emoção aflorava o coração dele quando ele estava lá no Monte Calvário. Quando ele estava lá no túmulo vazio, ele falava: eu chorava porque o meu Salvador esteve aqui. Eu ouvia e ficava imaginando: será que um dia Deus vai nos permitir esse privilégio de irmos lá? Nosso pai queria muito ter ido lá, Deus não permitiu ele ir até a terra de Israel, mas Deus permitiu a Larissa e a mim irmos até lá. Eu ficava imaginando pastor Gruber contando na minha infância, e quando sentamos lá na frente do Monte Calvário, um domingo de manhã, não tem como controlar. Os irmãos que já foram certamente passaram por isso. Não tem como controlar eles. Não. Porque ali naquele monte o meu Salvador morreu por mim. Ele adentrou o interior do véu com o seu sangue. Não foi com o sangue de uma ovelha, de um carneiro, foi o seu sangue. Isso é sério. Por isso nós devemos abominar o pecado, porque foi pelo pecado que um inocente morreu. Pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele adentrou o interior do véu, nos permitiu acesso através do seu sangue. Isto é sério. Ao participar dos elementos da ceia, não brinque com isso. Isto é muito sério. Quem beber, quem comer indevidamente, diz a Bíblia, come para a sua própria condenação. Igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja quer dizer separados. Nós somos separados do mundo, nós não participamos dos pecados. Nós não participamos das imundícias do mundo, dos costumes do mundo, das amizades do mundo, dos interesses do mundo. Nós somos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas já ficaram para trás. Por acaso alguma coisa velha não está ainda dominando a sua vida, o seu coração? Abandone. O Senhor Jesus morreu por você. Ainda em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, diz a palavra do Senhor. Hebreus 10, 19 e 20. Pois tendo, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Todos vocês já passaram por caminhos? Hoje de manhã, os irmãos de Piraquara, de Campina Grande, de Pinhais, de Curitiba, de Quatro Barras, de toda essa região, pegaram o caminho para vir para cá.
Mas o Senhor Jesus é o vivo caminho. Não é um caminho qualquer, é um caminho vivo, no qual nós temos hoje a liberdade para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Você já parou para pensar o quanto isso é sério? Você está de volta à comunhão com o Pai, o Santo dos Santos, queridos, isso é sério, através apenas do sangue do Senhor Jesus. Ele penetrou o interior do véu, o véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso ao Pai. E em último lugar, queridos irmãos, ninguém tem acesso a Deus a não ser por Jesus Cristo, somente por Ele. Esse homem que eu mencionei, ele acha que pelas suas boas obras ele vai chegar a Deus. Eu não preciso de salvação, eu sou bom. Irmãos, esse não é um caminho que leva a Deus. Boas obras não levam ninguém para Deus. Igreja não leva ninguém para Deus. Na sexta-feira tivemos aqui pais, familiares, de manhã e à tarde. E eu perguntei, vocês conhecem alguma igreja que leva alguém para Deus? Vocês conhecem, queridos? Tem igreja assim que proclama isso. Nós somos a única igreja que leva as pessoas a Deus. É mentira, porque igreja nenhuma leva. Aliás, hoje tem muitos religiosos que estão até atrapalhando a entrada para o céu. O Senhor Jesus falou, vocês, falsos, hipócritas, vocês ficam no meio do caminho, vocês não entram, não deixam os outros entrar. Não existe boas obras que nos leve a Deus, não existe igreja que nos leve a Deus, não existe nada que nos leve à comunhão com Deus a não ser por Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Por favor, repita comigo, quem sabe, o versículo de João 14,6 de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo a minha amada esposa, professora de português, a melhor professora de português que eu conheço na minha vida, o caminho, o é artigo definido, ponto final. Ponto final. Eu sou o, ele não falou eu sou um, é o caminho, é o único. Sem o Senhor Jesus Cristo, as pessoas continuam separadas da santa presença de Deus, somente através dele. Sem Ele não existe salvação. Em Atos 4, versículo 12, também não precisam abrir para lá, os apóstolos dizendo para os religiosos mandando Pedro, Tiago, João calarem-se de testemunhar, e eles com ousadia dizendo, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado, nem nome batista, nem nome esse, nem nome aquele, nenhum outro nome, nem Maria, nem esse, nem aquele, só o Senhor Jesus. E os que estão caindo na onda do ecumenismo, achando que agora os católicos carismáticos, eles também têm a salvação, porque eles também estão falando em línguas. Isso é para provar que isso não vem de Deus, porque eles dizem, o lema deles é tudo por Jesus, nada sem Maria. Isso não vem de Deus. Não existe outro caminho a não ser por Jesus Cristo, em nenhum outro, e em nenhum outro há salvação. Você que entrou aqui nesta manhã, você já entrou por esse caminho, Senhor Jesus Cristo? Ou está afiado na religião? Uma vez um homem aqui de Quatro Barras, eu já até mencionei para os irmãos, no meu pai foi convidado, e ele era do catolicismo, ele falou assim, pastor, eu sei que a igreja católica está errada, mas quando nós formos para o inferno, nós vamos empurrar o padre na frente. Aí eu queria saber, chegar um minuto antes ou chegar um minuto depois, vai resolver alguma coisa? Irmãos, não existe salvação em nenhum outro. Se você foi criado em algum ambiente religioso e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, este é o momento.
Este é o momento, o véu foi rasgado de cima a baixo. Talvez você tenha sido criado até dentro de uma igreja, e você está fiado na igreja, e é por isso que tem tanta gente desanimada, porque foi fiado na igreja, nos ensinamentos de homens, e não no Senhor Jesus Cristo. O véu está rasgado, o acesso é livre através de Jesus. Em nenhum outro a salvação, somente através dele. E ainda em 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só um mediador, só um acesso a Deus, só o Senhor Jesus pode salvar. Ninguém. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender esse grande amor de Deus. Uma senhora, lá no hemisfério norte, ia para a igreja no culto de Natal e convidou o marido para ir junto também, para participar no culto de Natal. E ele falou: eu não acredito nessa história. Essa história de que Deus se tornou homem para salvar a humanidade, essa história é mais do que eu posso aceitar. Isso, Deus se fazer homem, nascer numa estrebaria para salvar a humanidade, isso eu não posso acreditar. Não quis ir ao culto. A mãe, a esposa, pegou o filhinho e foram para o culto, que era perto da casa deles, estava nevando. E o homem ficou sentado na sala, na lareira, se aquecendo, e não conseguindo conceber que história é essa de noite de Natal. Deus nascer numa estrebaria, isso é demais para minha compreensão. E enquanto estava lá na frente da lareira se aquecendo, os irmãos indo para a igreja, de repente ele começou a ouvir batidas na janela e levantou para saber o que está acontecendo, quem seria essa hora. Uma tempestade de neve começou a cair, e ele viu que eram os pássaros que estavam se chocando na janela, viam o vidro e a claridade dentro e aquecimento dentro, e eles naquela tempestade, eles então procurando um abrigo no meio daquela tempestade. E ele então, o que eu vou fazer agora? Pegou o casaco, pegou a bota, vestiu a bota e saiu para o celeiro que era do lado, acendeu a luz, abriu a porta do celeiro, e ele pensou: os pássaros vão entender, que ali é abrigo. Mas os pássaros não entenderam e continuaram se chocando na janela da sala dele, vendo a claridade e a lareira lá dentro, aquecimento. E ele então correu até onde os pássaros estavam e tentavam enxotar: vão para lá, lá tem abrigo, tem o celeiro, está aberto. E os pássaros não entenderam nada. Ele correu então para dentro de casa: o que eu vou fazer? Os pássaros vão morrer se ficarem nessa tempestade de neve. Pegou o pão e foi picando o pão pelo caminho da porta da casa dele, da janela, até a porta do celeiro. E ficou um caminho de pão, mas nem assim os pássaros conseguiram entender. Nem ele abrindo a porta do celeiro, acendendo as luzes, nem enxotando os pássaros, nem fazendo um caminho de pão. E ele então ficou angustiado: o que eu posso fazer? Se eu pudesse me tornar como um pássaro para falar a língua deles. Se eu pudesse me tornar um pássaro, eu ia falar: lá, o celeiro está aberto, vocês vão ficar abrigados. Se eu pudesse me tornar um pássaro para falar a língua deles. Nisso começou o hino a cantar na igreja: ó vinde, fiéis, triunfantes, alegres. Sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, dos céus prometido. Ó vinde adorá-lo, ó vinde adorá-lo. Os irmãos cantando na igreja, ele no meio daquela tempestade de neve, desesperado, não sabia o que fazer, querendo se tornar um pássaro, para avisar os pássaros para os próximos não morrerem. E ao ouvir este hino, esta mensagem, ele começou a chorar, e ele caiu de joelhos no meio da neve, e começou a pensar: eu, um homem, queria ser um pássaro para salvar os pássaros. Agora eu entendi que Deus se tornou homem para falar a nossa língua, não para nos levar para o celeiro, mas para nos levar para o lar celeste.
Diz a história que esse homem chorou no meio da neve, se arrependeu e entendeu que Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu para nos salvar. Ele abriu o acesso ao mar. O véu se rasgou, querido. Estamos hoje com toda a liberdade para adentrarmos o interior do véu. Hoje de manhã aconteceu um fato interessante, contei para a Larissa no nosso culto doméstico. Como sempre faço, fui de manhã lá para o pasto para dar comida para as ovelhas, para o cavalo, para as galinhas. E ao chegar lá, vi uma das ovelhas, não sei onde que ela achou, um rolo, uns 3, 4 fios de arame farpado, enrolado, e tinha enroscado na lã dela, e as 2 pernas de trás estavam enroladas com aquele fio. E ela andando então com dificuldade. O que você faria numa coisa dessa? Ia matar o ovelha? Claro que não. Ia tentar tirar. Foi o que eu tentei fazer. Mas estava tão apertado que quando eu ia tentar tirar e tão grudado na lã, não estava saindo. E ela então queria fugir de mim, achando que eu ia fazer algum mal para ela. E eu tentei tirar, e ela fugia de mim, eu pegava ela e tentava de novo tirar. De repente ela saiu correndo e enroscou o arame farpado no pé da filha dela e saiu arrastando a filha. Foi uma cena triste. E eu tentando ajudar. E eu pensei nesse homem. Se eu fosse uma ovelha para falar para ela: Julie, eu sou seu amigo, eu vim aqui para te ajudar, eu não quero fazer mal para você. Deu um trabalho. Já tirei fotografia dela enrolada lá com arame farpado, mas graças a Deus consegui tirar. E não é exatamente isso que acontece com muitas pessoas, queridos. O Senhor Jesus quer libertar, porque as pessoas não entendem. Porque as pessoas às vezes teimam de ficar amarradas nos arames farpados da vida, que só vão machucar, que vão tirar a liberdade, que vão fazer você viver com dificuldade, sendo que há livre acesso ao Pai. Há alguém aqui nesta manhã que não está enrolado com arame farpado, mas talvez você esteja enrolado no pecado. O pecado te prende e te machuca muito mais do que arame farpado. Se houver hoje alguém nesta manhã, saiba que o acesso ao Pai está livre. Peço que todos abaixem as suas cabeças, por favor. O Senhor Jesus morreu. Ele libertou. Ele nos livrou. E Ele quer dar a salvação a todos os que ainda estão presos no pecado, separados de Deus. Você entendeu esta mensagem? Você que está aqui nesta manhã? Criança, adolescente, jovem, adulto, se você ainda não entregou o seu Senhor Jesus Cristo, desculpe minha franqueza, mas você ainda está separado de Deus, e o acesso está livre, o acesso está liberado para todas as pessoas. Eu tinha 11 anos de idade quando eu entendi isso. Não existe limite de idades, nem muito novo, nem muitos anos. Alguns anos atrás, o pai do nosso amado irmão Gil, com mais de 90 anos, a vida toda vivendo na idolatria, a vida toda, nasceu em Portugal, foi para vários países da Europa, foi para a Austrália, foi para a África, veio para o Brasil, para a América do Sul, e a vida toda andando com um ídolo no bolso, preso e sem liberdade. E uma tarde linda e maravilhosa de sábado, ele entendeu a mensagem. Com mais de 90 anos, orou, entregando a vida ao Senhor. Com 11 anos, com 8 anos, com 90 anos, há alguém aqui que quer ser libertado e ter esse acesso ao Pai. Se houver, levante a sua mão onde você estiver. Se alguém deseja entregar-se ao Senhor Jesus Cristo, saiba que o acesso está liberado através de Jesus Cristo. Deus abençoe esse jovem. Mais alguém? Se mais alguém deseja, um jovem entregou-se ao Senhor Jesus Cristo, é só você levantar a sua mão onde você estiver. Pode abaixar a mão, por favor. Deus abençoe. Se houver mais alguém, vamos orar em seu favor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelas vidas que durante a semana entenderam a Tua mensagem e foram salvas. E hoje também, Senhor, obrigado por esse acesso que nós temos. Éramos impedidos de estar em comunhão com o Senhor, e ó Pai, não existe lugar melhor de estar do que na presença do Senhor.
Os nossos pecados, como diz em Isaías, fazem separação entre nós e o Senhor. Que horrível é isso, Senhor! Separados da vida, separados da alegria, separados do prazer. E é exatamente como o mundo está. As pessoas estão procurando nas bebidas, nas drogas, nos prazeres, nos pecados, trazer alguma satisfação, e o que encontram é decepção, o que encontram é prisão. Portanto, ajuda, Senhor, e abençoe, para que possamos continuar proclamando a mensagem de salvação. Obrigado porque o Senhor rasgou o véu que nos separava da Tua santa presença. Uma obra divina, que não é pelo esforço humano que chegamos a Ti, é só pela graça, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado por Ele ter morrido na cruz em nosso lugar. E hoje podemos ter acesso à Tua santa presença. Te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Às vezes eu me pego pensando, as pessoas no lago de fogo enxofre, Satanás, 1/3 dos anjos que estavam no céu, estavam lá e se rebelaram contra Deus. E as pessoas da terra que não adentraram o interior do véu, por Jesus Cristo, estarão todos lá. Irmãos, o sofrimento será indescritível. Então, parabéns para todos os fiéis e obedientes que por Jesus Cristo adentraram a presença de Deus. Vamos orar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria.